Aleluia. Jesus disse lá em João 15, versículo 7, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, e que vocês deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então muitos acontecimentos são importantes para uma cidade, para um povo, para uma pessoa. Eu tenho testemunhos que foi importante para a minha vida, de família, comigo mesmo, de igreja. Mas esses dois que eu li aqui foram os dois maiores acontecimentos da história que mudou a vida da humanidade. Tanto que a própria história, mesmo que hoje se trabalha para tentar desconstruir isso, mas eu quero dizer que Jesus falou uma coisa, que aquilo que o Pai estabelece, que o Pai edifica, ninguém derruba. Aquilo que Deus levanta, ninguém derruba. Aquele que Deus levanta, ninguém derruba. Mas aquele que Deus abate, também ninguém levanta. Então, quando Jesus disse, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer. Levante a mão aí e profetiza. Levante a mão. As portas do inferno, diga comigo, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Porque o que Deus estabelece, ninguém derruba, nem o diabo, e nem homem algum, e nem sistema nenhum. Mas trabalham para isso. Mas a história se divide. Quando eu estudava no primário, na quarta série, na quinta, na sexta, na sétima, aí fala, isso aconteceu antes de Cristo e depois de Cristo. Eu não sei você, eu cresci, eu nasci, meu pai já era pastor, minha mãe já era serva de Deus, então eu nasci numa igreja cristã, então eu fui criado nos princípios de cristão, desde criança ensinado. Mas e aí? Todo jeito eu tive que aceitar Jesus, eu tive que reconhecer os meus pecados. Então eu posso dizer, mesmo que eu nasci num evangélico, a minha história, a minha vida, ela tem uma história antes de Cristo e depois de Cristo. Depois de Cristo, a história muda. Depois de Cristo, aonde não tinha esperança, a esperança. Depois de Cristo, aonde parecia que eu não ia conseguir, porque o mundo, o pecado, o diabo vem contra a minha vida. Mas depois que Cristo veio, eu sei que eu posso seguir adiante, porque Ele é aquele que nos fortalece. Quantos teriam testemunho para dizer, a minha história antes de Cristo era uma, e depois de Cristo é outra? Então eu não posso permitir que o inimigo me engane, para eu voltar a minha vida como era antes de Cristo. A minha vida tem que seguir, mesmo a trancos e barrancos, e não é para ser assim, mas acontece, devido às nossas fraquezas, devido às nossas limitações, e até a nossa falta de prática da palavra. Às vezes nós podíamos viver uma vida mais rompendo, mais flutuando, né? Tranquilão. Ó? Podia ser mais assim. Tudo bem? Tudo bem. Está na bênção? Na bênção. Rompendo em fé, rompendo em fé. Mas às vezes a nossa falta de prática de palavra e de entendimento, a gente vai, irmão, porque não sei, eu estou pensando, acho que eu não vou. Quantas vezes alguns de vocês aqui já pensou em entregar? E vocês também não pensou em parar? Quantas vezes? Talvez um ou outro pode dizer, eu nunca pensei em parar. Mas é uma luta. Mas eu quero lembrar para você que até aqui o Senhor nos ajudou. Significa que aquele que até aqui nos ajudou, se até aqui ajudou, então ele está aqui agora para continuar nos ajudando a seguir adiante. Agora observe o que o texto diz. Eu vou pregar agora. O tema da palavra é missão dada, missão cumprida. Quem já ouviu essa palavra aí? Quem já disse isso alguma vez? Alguém te pediu algo e você cumpriu. Talvez seu patrão, seu encarregado, talvez seu pai, a sua mãe, talvez um colega seu, talvez um amigo. Ó, pega isso aqui, entrega lá para fulano de tal. Eu lembro que o povo, né, irmão Cândido é bom nisso, a irmã Delza também. Vai viajar para Bahia, aí compra os presentes, fala, ó, chega lá, entrega para tia fulana, entrega para prima africana. Aí quando chega lá, hoje, antigamente esperava voltar para saber como é que foi, hoje não. Antes de chegar lá, o zap já avisou, chegou aqui a encomenda. E a pessoa que levou fala, missão dada, missão? Vou falar missão dada, vocês completam, tá? Missão dada? Nesse quesito, missão dada, missão cumprida, às vezes nós falhamos, né? Foi nos dado algumas missões na vida,
E muitas delas a gente não conseguimos cumprir. Até agora, mas dá tempo ainda. Algumas não conseguimos por falta de persistência. Algumas porque a gente fez corpo mole, não demos muita importância. Irmãos, como é importante você ter a sensação de dever cumprido, não é? Você começa uma tarefa, uma empreitada, alguém fala, faz isso aqui, assim, assim, e você está ali para receber uma direção e cumprir a missão. Eu lembro que Davi, o rei Davi, ele disse no Salmo 34 ou 37, ele disse, eu fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo passar fome e nem a sua descendência mendigar um pão. Quer dizer, eu fui moço, sou jovem e fui cumprindo minhas missões e agora eu estou aqui com a missão cumprida, estou quase no fim da minha vida, mas eu vi Deus agir e cuidar o tempo inteiro. Jesus veio ao mundo com uma missão específica, irmãos. Temos que lembrar disso. O culto de ceia é para lembrar. Jesus diz assim, ó, fazer isto, quando ele partiu o pão, consagrou o cálice e deu para os discípulos, fazer isto em memória de mim, em lembrança de mim. E quando fala lembrança de Jesus, não há lembrança de fracasso e de derrota. Não há lembrança de, acabou. Que nem os discípulos no caminho de Emaús estavam voltando para casa e dizendo, pensamos que ele era realmente o Cristo, o Messias, mas você viu que estava tão bom, de repente acabou tudo, ele morreu, indo embora. Mas Jesus ressuscitou e foi lá de encontro com eles, para trazer à memória aquilo que traz esperança. Diga aí, põe a mão na sua mente assim e fala, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Porque muitas vezes, os irmãos que tiveram testemunho aqui na consagração, sabem que eu não sou de faltar. Só se estiver ruim, ou não puder vir, ou não estiver na cidade, ou estiver morrido. Morri ou não morri, mas eu não consegui vir hoje. E poderia, meu sentimento pessoal de querer cumprir as coisas que eu gosto de estar envolvido, que é a minha chamada, fica assim um pouco, meu Deus, falhei hoje, ó. Aí o inimigo tentou me calar. Literalmente, irmãos, teve um momento que eu estava fazendo uma devocional lá em casa, e eu encostei um pouquinho assim, e quando eu fui orar, eu falei, Senhor Deus e Pai. A voz não saiu desse jeito, Deus querido. Eu falei, não estou rouco, nem nada. Quando eu comecei a louvar, vocês perceberam que a minha voz, pastor, você não toma água, eu tomo água direto, está aqui, ó. Mas eu senti um negócio assim, eu senti um negócio ruim, não foi só a voz falhar. Aí eu falei, olha aí, tentando me calar, aí começou a vir uns pensamentos de lutas que eu estou enfrentando. Porém, na minha memória, está muito bem registrado. E no meu coração está muito bem guardado a palavra do Senhor. Aonde eu posso abrir a minha boca, tendo voz e falar, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que esta luta vai passar. Aí eu escuto Deus dizendo, o que está acontecendo agora, você pode não entender, mas lá na frente, você vai entender que o Senhor está trabalhando na sua vida. Então Jesus recebeu esta missão. E quando ele foi crucificado, antes da crucificação, ele falou algumas coisas. Porque quando alguém recebe uma missão, ele tem que se entregar. Diga, se entregar. Se eu não me entregar para o propósito, para a missão, se eu quiser ficar assim, é do meu jeito, eu estou no controle. Não, eu tenho que entregar o controle. Pega os seus, quem está com o celular aí? Deixa eu ver o meu. A meu está aqui. Esse bichinho aqui, moderno, já está ficando ultrapassado. Daqui um dia vai ser no braço, na pele da pessoa. Tem controlado a vida de muita gente. Por bem, muitas vezes, e muitas vezes por mal. Não ele em si, porque ele tem algum poder. Isso aqui é um objeto. Quem clica o botão? Fala eu. Quem clica o botão? Quem aperta para ligar? Para desligar? Para acessar? Para escolher o aplicativo? Para entrar no site? Então, quem tem o controle? Mas será que eu faço só o que deve fazer? Então, para nós nos entregarmos, nós temos que entregar o controle da nossa vida na mão de Deus.
Então o subtema da mensagem, missão dada, missão cumprida. O subtítulo é a entrega. Diga, a entrega. Na entrega tem um preço a pagar. Sim ou não? Eu falei dos irmãos que missão dada. Foi levar lá a encomenda lá para o outro lá, porque ele não ia, mas aproveitou que o outro ia, leva lá para mim. E o outro foi e levou. Aí pagou um preço de levar um objeto que não era dele, uma carga a mais, depende. Né? Eu lembro de um pastor que ele falou assim, eu não levo encomenda de ninguém. Já tenho as minhas coisas para levar. E não levava mesmo não. Tinha que pôr escondido na mala dele e chegar e falar assim, o que é isso aqui? Alguém mandou aí, ó. Né? Então, tem um preço a pagar. Tem uma entrega, para cumprir a missão, tem uma entrega e um preço a pagar. Jesus veio para uma missão. Lucas 19:10 diz o quê? Porque o Filho buscar e salvar o que se havia perdido. Essa era a missão de Jesus. Aí ele mesmo vai dizer em João 10, se não me engano, versículo 10 ou 11, vai dizer: o ladrão não vem senão a matar, a roubar e a destruir. Mas ele disse, mas eu vim, a missão dele. Passo. Quem já chorou com o filme? Quem assistiu uma vez, não quis ir nunca mais? Eu já vi umas 3 vezes, estou com vontade de ver de novo. Que tem hora que vai com o coração duro, aí você vai ver o filme, você vai lembrar, o Espírito Santo vai trabalhar na sua vida. O que tem de gente hoje seca, porque ele foge de ver alguma coisa que vai quebrantar ele. Sabe por quê? Porque ele quer estar no controle das suas emoções, da sua vida. Aí quando Deus tem um propósito, não tem como fugir. Mas a melhor coisa é se entregar. Jesus veio com essa missão. E o texto que eu li, do versículo 44, fala que ele estava já na cruz, já estava crucificado aqui. E já era quase a hora sexta. Que hora que é a hora sexta? Meio-dia. Porque é 2 horas. A hora sexta e a hora nona. Ó. E era já quase a hora sexta. E houve trevas em toda a terra até a hora nona. Então, do meio-dia às 3 da tarde, imagina, meio-dia, o sol está rachando, né? Ah, vai lá em cima para mim ou não, está muito sol. Ah, vamos na praia, então vou, porque está sol. Então depende para onde é para ir, no sol você não quer ou você quer. Então meio-dia o sol estava rachando. E do meio-dia até as 3 o sol escureceu. A Bíblia diz aqui, houve trevas, ficou escuro. Até as 3 da tarde, aqui o versículo 45, o sol escureceu, ficou tudo escuro, irmãos. Cada meio-dia ficou tipo de noite. Por quê? Porque não era uma pessoa comum que estava morrendo naquela cruz. Porque a luz do mundo, que é Jesus, estava ali, não sendo apagada, mas estava se entregando por nós. A Bíblia diz que ele se fez pecado para entender que para nós cumprirmos a missão que Deus nos dá, a vida inteira. Não é só esperar a hora, não, a hora que Deus falar comigo, vai para a África, eu me entrego. Deus falar comigo, vai para tal lugar, eu me entrego. Não, todos os dias nós precisamos nos entregar. E sabe o que é entregar? Na linguagem bem comum. Você está andando, tal. Isso é polícia. Quando é bandido, é, morra a cabeça, ajoelha aí, não é? Então, quando a pessoa não reage, irmãos, quantas vezes Deus fala algo conosco, Deus nos mostra algo, Deus nos dá uma direção e a gente reage. Reage, esperneia, Senhor. Quantas vezes a gente reage? Então Jesus, ele aqui, ele se entregou. Que é o lugar santo. O santo está tudo aqui adorando o Senhor. E tinha um véu que é uma cortina. Segundo a história, se não me engano, pesava quase 4.000 quilos. Toda a estrutura era pesada, mas era tudo montado. E era fechado. Lá atrás ficava a Arca da Aliança. Ficava o incensário de ouro. E só o sumo sacerdote. Aí o véu se rasgou quando Jesus estava na cruz. Lá do templo rasgou. O que queria dizer? E rasgou. Não foi do lado. Não foi de baixo para cima. Foi de cima para baixo. Por quê? Porque Deus estava dizendo quando rasgou. Foi Deus que rasgou o véu. Quando rasgou o véu, Deus está dizendo, agora o véu se rasgou. Quem quiser vir para minha presença, Jesus fez.
É por isso que o escritor dos Hebreus fala lá em Hebreus capítulo 10, 19, para entrar no santuário, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne que foi rasgada na cruz, nós podemos ter acesso a Deus. Então essa conversa de crente que, Deus não me ouve, Deus não... E quando acontece isso, Jesus clama com grande voz, dizendo, Pai, nas tuas mãos, faz o quê? Diga, entrego o meu espírito a parte dele. A ressurreição já era a promessa de Deus. Ele também prometeu como Deus, daqui 3 dias eu ressuscito. Então ele entregou. E sabe por que Jesus entregou o espírito? Porque a morte não podia levá-lo. A morte é o inimigo mais terrível da humanidade. Muita gente tem medo dela. Tem gente que tem tanto medo da morte que tem medo de morto. Porque eu tenho um morto ali. O morto não faz nada, irmão. Perigoso é a morte que leva, não é? Então, a morte, ela entrou no mundo por causa do pecado. A Bíblia diz que por causa do pecado, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, pelo pecado, a morte reinou até que Jesus veio. Primeiro, eu vou ler 3 textos para me concluir. Essa entrega, missão dada, missão cumprida e o pagamento. Vamos ver o que Jesus disse em João 10. João capítulo 10, versículo 17. Vou ler do 11 ao 18. João 10, 11 ao 18. Olha o que diz aqui, versículo 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então ele está dizendo que ele dá a vida, ele deu. Ele estava dando a vida dele. Quando ele veio ao mundo, ele veio para dar a vida dele. Pelas ovelhas. Pela humanidade. Aí vamos seguindo. Eu vou para o 17 e 18. Diz assim, por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Olha o que ele diz no 18. Ninguém tira de mim a minha vida, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dá-la e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi do meu Pai. Então Jesus está dizendo aqui que ninguém, nem a morte, nem nada pode tirar a vida dele. Por quê? Ele não era um ser humano? Era. Ele era Deus? Era também. Mas Jesus não tinha pecado. Paulo escreve em Romanos 6:23 que o salário, 3:23, o salário do pecado é a morte. Todos nós morremos por causa do pecado, que entrou em nós através de Adão. Mas Jesus, mesmo sendo homem, nunca houve engano na sua boca, nunca pecou. Se ele tivesse um pecadinho, a morte levava ele. Como a morte não tem poder contra o Senhor Jesus, porque ele não tinha e não tem pecado, nunca teve, então a morte não conseguia levar Jesus. Ele estava na cruz, irmão, sangrando. Ele estava na cruz, todo ensanguentado, coroa de espinho na cabeça, sabe? O seu corpo todo marcado, porque ele levou muitas chicotadas nas costas. Tem quando os algozes bateram em Jesus ali para humilhar, e Satanás com muito ódio estava ali usando aqueles homens para humilhar Jesus, mas ele veio para isso mesmo. Porque Isaías escreveu no capítulo 53, Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Aí alguém fala que Jesus era feio, porque o texto diz, não, o texto não está falando que ele era feio, está dizendo que ele estava tão desfigurado, de sofrer, de apanhar, de ser cuspido, de ser humilhado, a cabeça sangrando com a coroa. Ele estava se entregando, ele estava pagando o preço por nós, ele estava levando os nossos pecados sobre ele, ele estava tão sofrido ali, que estava tão feio que ninguém queria aquele Jesus daquele jeito. É o que Isaías diz. Mas diz a palavra, ainda em Isaías 53, que verdadeiramente, diga verdadeiramente, sabe o que quer dizer isso verdadeiramente? Verdade é, verdade é, verdade é. Não tem como não ser verdade. Verdadeiramente, ele
levou sobre si as nossas dores, levou sobre si as nossas enfermidades, levou sobre si os nossos pecados, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hoje, quando eu estava sentindo a situação que eu passei, que eu estou tomando medicamento, então não consigo acordar cedo, tomar 5 dias, hoje é o último dia. Então eu fiquei pensando e Deus me trouxe esse texto: pelas suas pisaduras fomos sarados. Você sabe que o texto fala, levou sobre si as nossas dores, porque dor pode ser dor de alma, dor no coração, uma dor que não é física, e enfermidades, que pode ser enfermidade física, emocional e espiritual. Muitas pessoas fisicamente está tudo bem, mas de repente começa a dar uns piripaque, é o emocional, que é o meu caso às vezes. Mas ele já levou sobre ele, então eu já sei que essa enfermidade não é para a morte, é para que Deus seja glorificado. Como foi há 2 anos atrás, aquela enfermidade que eu passei, internado, entubado, em coma, não era para a morte, é para que Deus fosse glorificado. Aí passou 2 anos, você fala, pastor, vai falar sempre isso, porque quem sou eu para não falar o que Jesus fez na minha vida? Se Ele fez, eu preciso falar, eu preciso adorar, porque Ele é poderoso para curar, para dar livramento, para salvar, para libertar, para mudar a história. Louvado seja Deus. Então Jesus se entregou. Ninguém tem poder de tirar a vida. Então por isso que ele diz, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A morte não ia levar ele nunca. Ele ia ficar na cruz até hoje lá, se ele não entregasse. Ele entregou. Foi tão interessante que os romanos tinham costume, quando estava terminando o dia, e os que estavam crucificados sempre, porque ali era costume crucificar os malfeitores, e se a pessoa não tivesse morrido ainda, eles quebravam as pernas, porque eles iam todo mundo embora, cada um para sua casa, dormir, jantar, os soldados, e o condenado ali ficava crucificado, agonizando e morrendo, e eles quebravam as pernas, davam uma paulada nos joelhos, nas pernas, para quebrar os ossos, para que o cara não fugisse. É tão terrível. Você viu que essas leis de massacre, eles fazem, mas tem medo. Porque o cara está crucificado, ainda quebra a perna para o cara não fugir. Aí a Bíblia diz que quando eles foram quebrar as pernas, quebraram as pernas do primeiro malfeitor, estava à direita, e do segundo, e quando olhou para Jesus, não quebraram as pernas dele, os ossos dele, porque ele já estava morto. E a Bíblia dizia lá nas profecias, nenhum osso dele será quebrado, louvado seja Deus. Os detalhes é rico, irmãos, do processo, da missão de Jesus, da entrega dele por nós. E às vezes nós, por coisas mínimas desta vida, ficamos reclamando, achamos que Deus não ama a gente, irmãos. Jesus, ele veio ao mundo para nos salvar, porque ele nos ama, para nos dar vida e vida abundante. Quando Jesus estava no Getsemane, antes de ser preso, Mateus 26, 44 ao 54, ele orou ao Pai, dizendo, Pai, se quiseres, passa de mim esse cálice. Todavia, seja feita a tua vontade, e não a minha. Aí ele estava ali orando, sabendo que estava chegando a hora da sua prisão. Então você vê que ele se entregou. Ele se entregou por nós. Ele falou, Pai, se o Senhor quiser, se o Senhor Deus tiver outro jeito aí, passa de mim esse cálice, desta hora. Mas todavia, não se faça a minha vontade. Porque a vontade dele era continuar vivo, não ser crucificado, continuar curando as pessoas, pregando o evangelho. Mas ele veio para cumprir uma missão de se entregar por nós. Então muitas vezes nós queremos servir a Deus, nós queremos ser cheios do Espírito, queremos que Deus nos use, queremos que Deus abençoe a nossa vida, nosso futuro, nossa família, não é verdade? Mas queremos do nosso jeito, e do nosso jeito nem sempre vai rolar. Dá para você falar para o seu irmão, ele não vai ser do seu jeito, é do jeito de Deus, é do jeito dele. O que vai prevalecer, o que vai te levar a uma vida vitoriosa, é a vontade de Deus nas
nossas vidas. Quando nós buscamos a vontade dele, ele vai cumprir a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E o pensamento de Deus sobre nós não é pensamento de mal, é pensamento de paz, para nos dar o fim que nós esperamos. Eu não sei você, eu espero vitória. Eu espero vitória. Eu espero a alegria do Senhor. Eu espero que a injustiça vai acabar. Eu espero que o mal vai cair por terra. Eu espero que Jesus venha reinar sobre nós o reino de justiça e de paz. Eu não posso servir a Deus com uma mente só com as coisas terrenas. Eu preciso servir a Deus com uma mente renovada no Espírito. Aonde eu tenho disposição para negar a minha vontade, para que a vontade de Deus, que é melhor, se cumpra em mim. Se cumpra na minha família, se cumpra na minha vida. O inimigo, ele vem para tirar a nossa paz. Quantas vezes você pensa assim, meu Deus, não aguento mais, não é? Vontade de desistir. Mas se você orar a Deus, falar, Senhor, eu estou aqui, confio inteiramente em Jesus Cristo. Cumpra a tua vontade. Aí você fala para Deus, me dê graça. Porque a graça é o poder de Deus que te capacita para suportar e vencer. Seja o que for. Estou falando, irmãos. Você está vendo alguém falar? Minha família que convive comigo sabe. Já entrei em quadro de depressão várias vezes nesses últimos anos. Nesse último ano, várias vezes. Não depressão profunda, porque quando vem assim, minha esposa fica até preocupada. Você já falou para mim assim, Fô, corta esse cabelo aí. Está aqui porque está com gel. Se eu bagunçar, fica bem grandão assim. E se for voto, e aí? Corta esse cabelo porque já estão falando que você está com depressão. Quem está com depressão não quer cortar o cabelo. Mas quem está com depressão não quer cortar o cabelo, não quer pentear, não quer tomar banho. Eu tomo banho, eu pentio. Pentio, não penteio. Não é? Então, mas eu tive um quadro de depressão. E muitas vezes vem algumas situações, mas como é que eu estou de pé? Por que eu estou pregando? Por que eu vim aqui adorar? Eu sou bom? Não. Porque eu creio na graça do Senhor. Quando Paulo diz, Senhor, eu não estou suportando esse espinho na carne, essa luta, esse problema, essa minha fraqueza, porque eu não suporto, eu vou desistir. Aí Jesus disse, não, Paulo, a minha graça te basta. Não vou tirar espinho, não vou tirar a luta, não vou tirar a prova, mas a minha graça está sobre você, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Você pode adorar, você pode louvar, mesmo com esta luta. Louvado seja o nome do Senhor. Aí eu termino com esse texto, diz que era 2. Jesus acabou de orar e entregou na oração, no Getsemane. Aí passou um tempinho, vem o traíra. Já pensou que Jesus tinha um traíra na equipe dele? Você suportaria um traidor na sua equipe? Na sua casa, na sua família? Com Jesus? Ele tinha. E quando ele escolheu Judas Iscariotes para ser apóstolo, ele já sabia. Mas ele escolheu e andou com ele. E chamou de amigo. Sabe por quê? Porque Judas foi usado, mesmo que ele traiu, que o diabo entrou nele, está tudo na Bíblia, que o diabo entrou nele, ele foi usado para cumprir o propósito. Amém? Irmão, só de pensar assim, ele me ama, dá vontade de sair correndo alegremente, saltitante, né? Com luta, falar assim, deixa essa tristeza para lá, deixa a depressão para lá, deixa a angústia para lá, deixa a preocupação para lá, e as dívidas, eu vou ter que pagar, mas deixa Deus trabalhar e abrir porta. Pode falar assim, deixa a dívida para lá, tem que pagar. Não é? Mas Judas chega e tinha combinado, como que é o traidor? Ele tinha combinado com o sacerdote lá, recebido 30 moedas de prata para entregar a Jesus. Ele combinou. Não é a aparência física, embora eles tinham alguns traços, né, os discípulos que andavam com ele. Mas era a maneira de ver as coisas, a maneira de agir. E aí, é esse. Prenda ele lá, deixa eu ver quem escreveu isso. Foi Mateus também, no 53. Quando eles chegaram lá e Judas beijou Jesus, ele falou assim, amigo, aqui vieste. Aí, o Deus, eu sou. Pum, caiu todo mundo. Aí ficaram meio tontos, o que aconteceu? Levanta aí, ajuda aí, levanta aí. Nós estamos com Jesus, quem é? Ele disse, sou eu. Pum, caiu de novo. Aí naquela que eles levantaram, já viram que era ele, foram prender Jesus, Jesus se entregou. Aí Pedro
Aquele camarada, aqueles crentes que gostam de dar umas espadadas, umas pernadas, umas capoeiras. Tem uns crentes assim, né, pastor? Se não resolver na oração, eu comigo, entrega o teu. Confia nele. E o impossível, ele fará. Aí Pedro pega a espada para tentar, dizendo que vai defender Jesus. Sabe que Jesus não precisa que alguém defenda ele, irmãos? Jesus não precisa que ninguém defenda ele. Nós temos que defender a verdade do evangelho. Jesus, ele é o centro do camarada. Ele fala, vem cá, rapaz. Tum, cola de volta a orelha. E ele, olha como ele se entregou. Ele fala assim, ó, você quisesse, eu rogaria ao meu pai. Eu oraria agora. E o pai mandava 12 legiões de anjos e ninguém tocava em mim, mas eu estou me entregando para cumprir a minha missão, para cumprir o propósito. Eu estou me entregando. Se eu quisesse, ninguém. No terceiro dia, as mulheres, olha que interessante, né, irmão? Nada contra, eu não sou nem feminista nem machista, eu sou de Jesus. Mas na ocasião, os homens sumiu tudo. Já tem umas 3 histórias que os homens somem tudo. Já aparece alguma mulher lá. Mas tem umas que as mulheres somem também, viu? Pra vocês não acharem que vocês são as mulheres maravilha. Mas nesse caso os homens sumiu tudo. Aí ele vai de madrugada, Maria Madalena e algumas mulheres fizeram especialismo para falar. Elas tiveram uma fé meio. Porque elas imaginaram, do jeito que ele estava machucado na cruz, ele vai ressuscitar todo quebrado, nós vamos ter que cuidar dele. Vamos fazer aqui uns ungüentos, passar nele, para curar as feridas. Irmão, quando Jesus ressuscitou, ele estava perfeito, só com as marcas, como prova, como testemunha, do lado, que furou o lado dele com uma lança, nas mãos. E a preocupação do ser humano é essa. Quem vai tirar a pedra? Quando chegaram lá, a pedra já estava removida. Porque o anjo do Senhor chegou lá e só apontou o dedo assim, a pedra rolou e Jesus já ressuscitou, não estava mais lá. E elas chegaram e viram a pedra removida, já pensaram, vieram antes de nós, o corpo de Jesus. E é por isso que o mundo passou quase mais de 2000 anos e ninguém consegue parar aqueles que crêem no Senhor. Quantos creem em Jesus? Fique de pé comigo. Talvez, fique de pé. Talvez você se sente fraco. 9 da harpa. Adore a Deus comigo. Eu quero fazer um apelo. Antes de nós cearmos, eu quero orar com você. Mas se seja rápido que a gente vai ter a ceia. Se você quiser vir diante do altar, enquanto nós cantamos para orarmos, o Senhor disse que um povo desapareceu. Era um povo muito humilde que aqui tanto sofreu. Este povo era o povo de Deus. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê